Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você também que está em casa. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para estar louvando ao nosso Deus e adorando, não é verdade? Bom dia, Beatriz. Bom dia, irmã Railana. Bom dia, escola. Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Seja muito bem-vindo na casa de Deus. Que você possa sentir essa presença maravilhosa que nós sentimos quando estamos aqui na presença dele. Amém. E é muito bom te ter aqui, Railana. Ai, que legal, a gente nunca gravou junto, é a primeira vez. Sim. E é muito bom isso, né? Verdade. Vamos orar então ao nosso Deus neste momento? Sim. Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus por mais um dia em Tua presença. Obrigado a Deus porque o Senhor é tão bom e tão misericordioso que deixou escrito as Tuas palavras para nós aprendermos de quem és Tu. Obrigado a Deus porque a partir de um momento em que eu faço o ano bíblico eu não tenho dúvidas de quem Tu és. Obrigado, ó Pai, porque os meus irmãos que estão em casa também podem ter essa oportunidade que eu também tenho hoje, Senhor. E que essa mensagem, Senhor, cada vez mais se propague, Senhor, levando o Evangelho, Pai de amor. E, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor opere na vida deles. Opere na vida dos meus irmãos que estão lá em casa, Pai, que eles possam sentir alegremente o Teu Evangelho, ó Pai, o Teu Santo Espírito, Senhor, e sentir vontade de fazer parte da nossa família aqui em casa também, trazendo com eles os 600 missionários. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. E é muito bom louvar, não é, irmã? É verdade. Então, ontem nós descobrimos que o ato de louvar é um ato de adoração a Deus. E por isso, nesse momento, nós convidamos você aí de casa a cantar conosco o hino de número 207, Confiei no meu Senhor. Confiei no meu E eu li em um dos livros de Ellen White, hoje de manhã, que Jesus, ele se humilhou, ele entregou a vida dele, ele deu a vida dele para nós e ele desceu daquela divindade tão grandiosa para cá e pra gente não é nenhum sacrifício decorar um texto, é ou não é?
Verdade. Porque ele se abnegou tanto que pra gente é uma honra decorarmos Sim. o texto da Bíblia. Então, neste momento, nós vamos recitar o texto que se encontra lá em Tá no 3, né, igreja? No 3 e você também de casa participe conosco. Então vamos lá, Beatriz? Vamos lá. 1, 2, 3. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. E este é um dos momentos mais importantes, não é? Sim, com certeza. É o momento em que vamos recapitular o nosso estudo hoje de manhã. Que você possa ser muito abençoado neste momento. Amém. Que você possa conhecer mais um pouquinho de quem é o nosso Pai Celestial. Fique com Deus e até amanhã. Bom dia para vocês. Bom dia. Para pedir perdão a Deus é preciso reconhecer onde temos falhado, mas muitas vezes esse pecado, ele começa a entrar na nossa vida de forma imperceptível, devagarinho, gradativo, como vimos na lição de ontem. E a de hoje é uma explicação muito séria, né? Resultados da transgressão. Eu tenho observado duas coisas que eu preciso falar antes de Paulinha e Joana virem à frente. Duas coisas. Eu tenho observado que nós não sabemos entender bem resultados de transgressão. Nós não medimos até onde vai as consequências de uma escolha nossa. Até onde vai a oportunidade que Deus tem de fazer seu nome ser elevado ou o diabo fazer isso. Que coisa séria quando nós não alimentamos o espírito correto e deixamos de alimentar o espírito de abnegação. Preciso te contar uma coisa para você entender esse estudo de hoje. Quando alguém se inscreve para vir para a escola de profetas, para ser aluno, para vir trabalhar para Deus, para ser missionário para o resto da vida, para ir para locais sem presença adventista, alguns critérios eu uso para poder compreender o que vai na cabeça, no coração e nos intuitos dessa pessoa. Eu não tenho uma bola de cristal, nem teria, e também não sou vidente, não sei o que vai dentro do coração das pessoas, e muito menos sou onipresente, onisciente, onipotente para entender o que as pessoas pensam. Mas existem alguns indícios que me mostram se a pessoa está no espírito correto. Uma das primeiras perguntas que algumas pessoas fazem é: quanto eu vou ganhar? E essa pergunta é um balde de água fria. Embora diante do mundo é a primeira pergunta que se espera que alguém faça quando vai para um emprego. O caso é que para a escola de profetas não é um emprego, é uma missão. E quem é o pagador é o Senhor Deus eterno. E quando alguém está muito preocupado como será, o que vai ser com o seu subsídio, com seu salário, com o que vai receber, raramente ela está preocupada com o que realmente vale a pena. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o trabalho de Deus não tem como medir o quanto se vai pagar a alguém. Quanto você pagaria para alguém que salva outra vida? Existe um preço? Tem como pagar alguém que fez algo trabalhar dessa maneira? Tem como eu dar algum dinheiro que vale a pena por um serviço de alguém? Eu não digo de ir debaixo do sol para ir de casa em casa. Eu não estou falando disso, porque muita gente fica debaixo do sol para tirar seu sustento. Sim ou não? Eu não me importo de falar que a pessoa vai ter que bater de porta em porta, porque os homens do correio fazem a mesma coisa, ano após ano, e colocam cartas dentro faziam, né? Porque agora o e-mail faz tudo isso, o WhatsApp também faz.
Mas os homens dos Correios trabalharam anos após anos correndo para ali, para colar, para levar as cartas. E eles bateram de porta em porta. Quanto vocês acham que merece um trabalho como esse? Bezalel e Aholiabe foram chamados por Deus para dar a eles um dom. E quando a pessoa compreende que o dom que foi Deus que deu não tem como dar um preço, espere que Deus então te pague. Espere que o Senhor Deus faça esse trabalho. Aí você vai dizer, mas Maísa, como que a gente vai alimentar alguém? Eu quero lhe dizer em nome de Jesus que você precisa observar. Me perdoe usar um exemplo próprio, mas eu preciso falar. Eu não tive salários e nem tenho salário nenhum ou algum pelo trabalho que fazemos ou fizemos até agora. E tentamos fazer um trabalho que sabemos que é a única coisa que deveríamos estar fazendo. É nossa obrigação. Não é um emprego, é uma missão. A única coisa que qualquer pessoa que sabe o que sabemos deveria estar fazendo. Mas como você sobrevive? Não sou só eu que sobrevivo. O pai, quando eu falo pai, é pai mesmo. Pai é mantenedor. O pai que cuida de mim, que sempre cuidou até agora, cuida também das pessoas que moram dentro da nossa casa. Ele nos alimenta. Não é jamais o cheque de algum patrão, não é a força do nosso trabalho, não é a capacidade que nos concede recursos, não é. E quando não entendemos isso, começamos a desviar de Deus para nós o valor para estas coisas. Isso é muito terrível. Duas foram as coisas que trouxeram sobre Salomão a praga fatal, fatal da decadência. Tomou a glória para si e deixou de ter espírito de abnegação. Gravem estas duas coisas. Tomou a glória e deixou que a glória viesse para ele, Infelizmente, que coisa terrível. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, Senhor Deus dos exércitos, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor. Preciso comentar uma coisa com vocês. Lá nos campos, nós temos ali o pessoal fazendo um trabalho, como Joana disse ontem. E esses trabalhos que o Senhor Deus nos concedeu que fizéssemos, eu fico pensando, Ontem foram batizados em Tupanatinga 33 pessoas e temos mais quase 60 para serem batizados, louvado seja o nome do Senhor. Mas você acha que Deus só quer 100 pessoas para serem batizadas em Tupanatinga? Respondam. Não. Vocês acham que essa é a quantidade de Deus? Não. Quantos Deus quer lá? Toda, a cidade inteira. E por que não temos a cidade toda? Ali em Verdejantes, onde estão os nossos queridos irmãos, temos 3 batismos. Já batizaram um bom tanto esse ano. Graças a Deus, já batizou um montão de gente. Mas eu pergunto para vocês. Vocês acham que Deus quer só esses quase 30 também que já batizaram lá? Vocês acham que Deus quer isso? Não. Deus quer a cidade inteira. Ali em Santa Terezinha, o Senhor Deus está nos dando mais um batismo, em Carnaíba mais 2 batismos, em Altinho 8 batismos, em Manari 3, em Terezinha 10, e nós estamos orando por vários nomes, e eu queria que você que está em casa pegasse seu caderno agora, e começasse a orar por Expedita, Lívia, Jaqueline, Micaele, Antônio, Mônica, Luzia, Leilane, Yasmin, Tânia, Coquinha, mãe de Coquinha, Camila, Taislã, Ziezão, Cauã, João Gabriel. Todas essas pessoas estão no vale da decisão. Aí você pode dizer, Maísa, leia mais devagar. Não, volte atrás e pega aí o nome para você poder ler. Olha. Agora, preste atenção nisso aqui. Estas vidas estão preparadas para se batizarem. Mas o que as impede? A glória deste mundo é passageira. Raramente alguém quer entrar para um grupo de pessoas ou um ajuntamento, uma religião onde existe tanta abnegação. Quero dizer para você que ser cristão adventista é um dos negócios mais duros que pode existir. Abre bem seu ouvido. Porque ser cristão adventista não é abnegar um pouco, é abnegar tudo. E é desse assunto que estamos falando hoje aqui. Porque a nossa religião, ela mexe com toda a sua estrutura.
Se não for assim, não é a religião adventista. A religião adventista mexe com a sua roupa, com o seu paladar, com sua escolha, com o seu casamento, com quem você vai casar, da maneira como você casa, maneira como você educa seus filhos, a maneira como você sai para passear, que tipo de divertimento você vê, o que você enxerga no celular, sim ou não? Não existe um só dos espaços para ser adventista. Por isso que eu acho que entrou para essa religião, chegou aqui, ou entra no eixo, ou não é adventista. Coitado de Salomão. Começou bem. Como é terrível começar bem e terminar mal. Não é? Que terrível isso. Outros para orarmos: Gustavo, Socorro, Breno, Juliette, Maria, Luzia, Marisa, Joseval, Paloma, Charles, Vitória, Vianês, Jaiuma, Deta Isito, Marcela, Lurdinha, Percel, Geraldina, Jaiane, Cristina. Todos esses estão prontos para batizar. Eles são os missionários do campo, mandam estes nomes para nós e nós então nos ajoelhamos e clamamos por estas pessoas, porque os últimos momentos estão vindo para elas. Sempre tem em todas as vidas, abre bem o ouvido agora, em todas as vidas, todos os tempos, existe um momento que é o último. Existe um momento decisivo, existe um passo que é o precipício. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? A pessoa vai chegando ali tão na beirada do precipício que chega uma hora que ela cai mesmo. E cai profundo. Infelizmente é assim. Não que Deus não consiga tirar alguém do precipício, mas o negócio é que a queda é uma vergonha, é uma situação tenebrosa, traz outras pessoas e faz com que outras pessoas entrem nessa mesma miséria. Foi o caso desses dois que receberam tanta bênção. Senhor, Deus tira um povo lá de dentro do mato ou da roça onde eles estavam, traz aqui e fala assim, jogo sobre você o meu poder especial. Fez isso com a Oliabe, foi ou não foi? Fez com os dois, sim ou não? Sim. Pegou e fez com os dois rapazinhos. E toda a sua descendência continuou com a mesma capacidade. Sim ou não? E ali estavam eles poderosos. E agora um deles casa-se com alguém lá do fim do mundo, lá de uma nação pagã, e na hora que Salomão vai buscar alguém capaz de fazer tudo aquilo, chama quem? Gente, vocês não têm ideia como é grandioso pensar que um dos nossos é levado aonde deveria estar. Somos cabeça e não cauda. Ouviram o que eu estou dizendo? No entanto, sendo cabeça, tem que ter a humildade da cauda. Senão, cai, precipício. Entenderam? Quanto maior dom Deus dá, quanto maior a luz, maior é a sombra. Cuidado! Quanto maior a capacidade que vem, maior é isso. E nós sabemos que pela graça e poder de Deus só é possível receber estas bênçãos que estamos recebendo se for Deus que estiver no comando. Eu quero dizer para você que está em casa que nós temos uma alegria muito grande de ter esse trabalho junto com a associação. Ontem à noite, falando com o pastor Flávio, nosso presidente, e comentando com ele sobre a quantidade de batismos e o cuidado que eles têm conosco, o próprio pastor Flávio está indo de campo em campo, de cidade em cidade, com cada dupla, para poder fazer os batismos, estar com eles junto com o pastor. Nosso ministério só tem resultado porque está ligado à igreja. Você ouviu isso? Nosso ministério está fundido à igreja, porque a igreja é nossa alma, é nosso coração. A única razão deste ministério ser levantado é a igreja de Deus, que nós cremos 100% nela. E a liderança da nossa igreja, então, nos ampara, nos direciona, mostra como fazer e os resultados vêm. E as igrejas são levantadas e nós temos hoje um grupo tremendo de gente trabalhando para Deus em função daquilo que nos foi ensinado. E de quem é a glória? A glória do Senhor. É o Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus, deveria ter sido isso que Salomão deveria ter feito. A glória é do Senhor. É o nome dele que tem que ser lembrado pela graça e pelo poder do Senhor. Eu vou chamar agora Joana e Paulinha. Vem aqui um pouquinho, filhas. E entendam algo. Eu sei que várias pessoas me perguntam, o que é espírito de sacrifício? É ou não é, Joana? Sim. Quando as pessoas vêm e se inscrevem, elas perguntam, o que é isso, espírito de abnegação, que vocês dizem que é preciso para estar? O que é estar com vocês? O que é isso que vocês dizem que é preciso? O que é isso? É prejuízo próprio.
As pessoas perguntam, o que é prejuízo próprio? Vocês não leram isso? Leram ou não leram? Aí as pessoas, o que é prejuízo próprio? Deixa eu comentar uma coisa, prejuízo próprio é você não pensar em você, veio para servir, seja da forma que for. Estar sempre preparado e nunca dizer não, jamais, de forma nenhuma, em motivo nenhum. Você está pronto para ir para a roça, você está pronto para ir para a cozinha, você está pronto para ir tratar uma pessoa, você está pronto para ir para a rua, você está pronto para roçar uma lenha, você está pronto para qualquer coisa. Ele vai acordar muito cedo. As pessoas, às vezes, Joana, elas pensam assim, eu vou chegar lá dentro da escola de profetas, vou passar meus dias todinhos tocando um violão para aprender a tocar e uma flauta também, e vou pegar Ócio contemplativo. O ócio contemplativo, gostei, Joana, ócio contemplativo, tá bonito aí. Então, esse tipo de posicionamento, as pessoas pensam que é o que fazem uma pessoa pronta para estar na missão, estudar e ficar sem fazer nada. Nunca foi. O que mais ensina? Porque saber o diabo sabe. Ele sabe de cor estas coisas aqui. Se ele tivesse um livrão desse, estaria todo marcadinho, todo um por um. Mas não é isso que o Senhor Deus quer. O Senhor Deus quer que estas coisas passem para a vida. E quando a gente sabe que passou para a vida? Quando ela se transforma em atitude. A atitude, olha bem, que coisa tremenda. Você sabe, né? Que a Bíblia, ela é Cristo em palavras. Isso é muito sério. E as atitudes de Jesus é a Bíblia em comportamento. E é isso que deve fazer a diferença em nossa vida. Se não for assim, não funciona. Se não for assim, não dá certo. Se não for assim, não é resultado. Está aqui o grande exemplo. Consequências. Às vezes eu tenho que repreender Rebeca, chamo a Rebeca e eu falo, Rebequinha, vai lá sentar na sua cadeirinha do pensamento. Rebequinha vai para a cadeirinha do pensamento, fica sentada puxando toda a roupa e dizendo assim, desculpe mamãe. Eu falei, tá desculpada filha. Ela, desculpe mamãe, tá desculpada, posso sair? Eu falei, não, você tá desculpada, mas você tem que entender que existem consequências. Existem consequências para as coisas que se faz. Então, queridos irmãos, aí estamos diante de uma situação muito interessante e que Deus abençoe vocês como Bezalel e a Oliabe, que Deus os fortaleça e que as pessoas que vierem depois de vocês tenham muito do poder do Senhor para passar para a humanidade e que não cobrem por isso. Um beijo. Muito bem. Quantas coisas importantes nós estivemos nesse estudo. A Paulinha, quando me viu hoje pela manhã, ela disse, tem muita coisa para falar, e realmente tem. E o Espírito de Deus nos move, né? Nos toca o coração ao lermos esse relato que nós estudamos hoje em Profetas e Reis, né? Capítulo 4, resultados da transgressão. Nós vamos acompanhar nesse estudo como foi que Salomão chegou ao estado que ele chegou. E vamos também ver o paralelo que o livro traz sobre como eram os motivos do coração daquelas pessoas que criaram o primeiro tabernáculo, a tenda, né? Qual eram os motivos e as intenções do coração daquelas pessoas que criaram o templo de Salomão? E nós vamos finalizar falando sobre Jesus. O que é que movia o coração de Jesus? Quais eram as intenções do coração de Jesus e por que Jesus alcançou tantas pessoas? E no estudo de hoje, Paulinha, a professora Maísa já nos deu uma boa abertura falando sobre Irão, né? Irão que era ali descendente de Aiolabe, né? E ele tinha recebido de Deus o dom, né? De saber manusear daqueles materiais para executar aquilo que se foi pedido no templo. Mas uma coisa eu quero destacar nessa parte. Aqui no livro Profetas e Reis, diz que Salomão não precisava ter ido a uma terra pagã atrás de alguém que executasse esse templo. Porque diz que se ele tivesse esperado com fé, Deus proveria auxiliares consagrados para dar andamento a essa obra. Eu nunca tinha parado para pensar que o templo de Salomão era para ser conhecido como o templo de Jeová. Coisa linda, hein? E não como o templo de Salomão. Entende como o homem roubou a glória que deveria ter sido de Deus? Ninguém fala que aquele templo era o templo de Deus. Todo mundo fala que era o templo de Salomão. E as pessoas que foram chamadas a executar essa obra aqui, eu aprendo uma coisa muito grande, Paulinha. Não são atos.
Sabe, quando Deus ele olha para a nossa vida, Ele não vai olhar apenas atos, apenas atitudes. Ele vai olhar o que move essas atitudes. Entende a profundidade que Deus trata conosco? Quando diz aqui, olha só esse parágrafo que diz assim, ó, dada essa habilidade, você pode ler, Paulinha, por favor? Na realidade é assim à frente. Olha que informação tão séria que o livro traz sobre Irão Abiú, que era um dos dirigentes da obra do templo de Deus. Assim à frente, é logo no início do capítulo. Ah, desculpa, você tem um livro diferente, né? Assim à frente. Certo. Assim à frente do grupo de artífices de Salomão, foi colocado um homem cujos esforços não eram impulsionados pelo desejo altruísta de prestar serviço a Deus. Ele servia ao Deus deste mundo, que é Mamon. Todas as fibras de seu ser estavam entretecidas com os princípios do egoísmo. Que coisa horrível de se ouvir falar de alguém. Era assim que era o caráter de Irão. E ele estava à frente de uma obra tão importante. Imagina isso. Nós precisamos entender o que realmente move o meu coração a fazer o que eu faço. Sabe, muitas vezes nós temos muitas cerimônias, muitos ritos, mas o nosso coração não condiz com aquilo. É o que nós chamamos de falsa piedade, não é isso? E nós temos que pedir a Deus um coração sincero. Senhor, ajuda-me a fazer isso por amor a Ti. Ajuda-me para que o meu coração esteja consagrado, devoto e dedicado a Ti, que não sejam apenas atos exteriores. Faz essa obra interna, porque Irão se envolveu com aquilo que era de Deus, mas o espírito dele não estava em harmonia com Deus. Porque Deus é amor. Deus é altruísta. Sim, e inclusive, uma das coisas que Deus pedia... eu tinha marcado aqui o espírito que eles precisavam ter. Espírito de abnegação, tá. Aqui, acho que não é pelo salário que recebemos? Não, era o espírito que eles... pronto. Inclusive, o espírito que deveria mover Abirão era o mesmo dos seus ilustres ancestrais. Porque isso era Deus que tinha dado lá no passado e ele tinha. E uma das coisas que era necessário para se fazer um trabalho para Deus, porque ele estava sendo chamado para trabalhar para Deus, ele deveria ter o espírito de abnegação que os seus ancestrais tinham e deveria estar livre de todo tipo de cobiça, ganância e precisava ainda de devoção a Deus. Ele não ia fazer qualquer trabalho. E que triste que ele não pensou nisso. E aquela opulência, porque o templo, é claro que mesmo sem estar pronto, já dava para imaginar que seria algo grandioso pela quantidade de materiais. E Irão pensou o quê? Vou cobrar um salário. Eu estou preparado, eu sei mexer com bronze, sei mexer com ouro, sei fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo, então eu vou ganhar Vou muito valorizar o meu trabalho, que é o que dizem por aí, né? Valorizar. E não somente isso, Paulinha, ele pensou no dinheiro que Salomão tinha. Ele pode Entendeu dar isso? muito. Ele pode dar muito, eu vou cobrar muito. Gente, que terrível é isso. Que cada um é um preço diferente, entendeu? E o que gerou no coração do... Interessante, porque essa atitude de Irão gerou o que no coração dos outros? Ah, ele está recebendo um bom salário, eu também quero. Começaram a fazer comparações, né? Ah, se ele recebe, eu também tenho o direito de receber, porque eu também sou habilidoso, eu também tenho esse manejo com esses materiais, então eu também quero receber um bom salário. Começou ali uma disputa por posição, por salários, e imagina isso, eles construindo um templo para quem? Para Deus. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Senhor aceitou esse templo por pura misericórdia. Porque tão diferente foi naqueles que estavam no deserto construindo uma tenda. Diz que quando Moisés fez o apelo, eles começaram a dar ofertas, e diz que Moisés disse, para, já tá bom. Porque o que moveu eles? Um espírito de sacrifício e abnegação. E aquele culto, porque isso é um culto, foi aceitável a Deus. A oferta foi aceitável. E eu fiquei pedindo, Paulinho, enquanto eu lia esse estudo, eu fiquei pedindo, Senhor, me ajuda a prestar um culto aceitável a Ti. Me ajuda a não vir aqui só
por presença, por aparecer, por mostrar que, não, Senhor, me ajuda realmente a que quando eu prestar um culto ao Senhor seja aceitável diante dos teus olhos. Isso é muito importante. E eu fiquei pensando como estava o movimento ali entre o povo, entre os israelitas. Diz o livro que os elevados salários era para sustentar. Esta informação está no parágrafo que começa as funestas influências. Diz que era para sustentar o luxo e a extravagância entre o povo. Imagina como estava o coração do povo, totalmente distante mesmo. O templo já estava na cara que seria mais para a glória do homem. Glória do homem do que a glória de Deus. Agora, e foi no final desse parágrafo mesmo deixa claro que foi justamente esse luxo e extravagância que fizeram com que Salomão se apostatasse. Foi uma das principais causas da apostasia de Salomão, foi os grandes salários que ele pagava para os construtores e como esses construtores esbanjavam no luxo, isso influenciou ele e ele entrou na onda também e ele tinha muito mais capacidade de luxar e ser extravagante, né? eu gostaria muito de ler esse parágrafo porque é de crucial importância. Olha isso aqui, ó. Não é pelo salário, começa assim. Não é pelo salário que recebemos que devemos trabalhar. Que o Senhor Deus nos ajude a termos isso no nosso coração. Não trabalhar por salário nenhum. Até porque o trabalho que nós fazemos, se fôssemos trabalhar por salário, nós temos que trabalhar por amor a Deus. E aqui diz, o motivo que nos dispõe ao trabalho por Deus não deve ter em si coisa alguma que lembre o serviço a si próprio. Abnegada devoção, o Senhor nos dá isso. Espírito de sacrifício tem sido e serão sempre o primeiro requisito de um culto aceitável ao Senhor. Você quer ser aceito por Deus, quer que seu culto seja aceitável, essas coisas têm que estar envolvidas. Nosso Senhor e Mestre deseja que nenhum fio de egoísmo, olha como isso é profundo, nenhum fio de egoísmo seja entretecido em sua obra. A nossos esforços devemos acrescentar o tato e habilidade, a precisão e sabedoria que o Deus da perfeição exigiu dos construtores do santuário terrestre. Contudo, em todas as nossas atividades, devemos lembrar que os maiores talentos e os mais esplêndidos serviços são aceitáveis somente quando o eu é posto sobre o altar para consumir-se como um sacrifício vivo. É assim que devemos trabalhar para Deus. Entende o quanto temos que orar e o quanto temos que lutar. O quanto precisamos nos envolver com Deus para que tenhamos essas características. O que está escrito aqui, ó, abnegação, devoção, sacrifício. Porque naturalmente nós somos assim, Paulinha. E esse parágrafo me fez lembrar do momento que Deus mudou a minha vida. Sabe quando as coisas na minha mente começaram a mudar? Quando eu entendi que o que me sustentava não era o dinheiro que eu recebia, não era o meu trabalho, não era jamais aquele salário mensal, professora. Era o Deus que me dava aquele trabalho e me dava a capacidade para trabalhar. E às vezes isso parece assim muito... bonito isso, mas quando a gente entende isso na prática, mais do que ouvir, quando você entende que não é o seu salário que te sustenta, é Deus que te dá o salário, você não abre mais mão do sábado. Você não quebra princípios. Porque não é eu ter aquele emprego em si que vai me sustentar, é o meu Deus que sustenta. E olhando aqui para a construção do templo, como ter um espírito abnegado? Eles deveriam manter o mesmo pensamento que tinha no coração de Salomão no começo. Senhor, eu vou construir essa casa, mas Senhor, por favor, habita nesta casa. É o Senhor que vai fazer a diferença aqui. E ele pedia às pessoas, para que quando os estrangeiros vierem de longe, eles vejam que o Senhor está aqui. E era a presença de Deus que ia fazer a diferença. A nossa vida só vai mudar quando a gente entender que o nosso mundo não é aqui. Não é os bens que a gente tem que vai fazer a diferença, não é. É o Deus que está por trás de tudo isso. O templo, que era para ser o templo de Jeová, perdeu todo o sentido, porque foi Salomão que começou a tomar a frente. E Deus saiu de cena. Filha, o que você está falando é uma largueza de vista.
Por que eu estou falando isso? Porque eu fico impressionada como a senhora White usa palavras ou frases legais. Ela disse que o povo tinha curteza de vista. O que é curteza de vista? Não enxergar as coisas como elas são. Não conseguir enxergar as coisas de acordo como Deus vê. Então, uma vista curta, enxerga, não, tenho que cuidar de mim, tenho que ter dinheiro para cuidar da minha família, esquecendo que nós estamos trabalhando para aquele que é dono de tudo. Como que ele vai deixar faltar alguma coisa? Ele que nos ama imensamente, ele vai cuidar de todos os detalhes. Olha que bom não ter essa preocupação. Sim ou não? Ai, que bom não me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou fazer. Nada, Deus disse, não se preocupa. Se nós seguíssemos essa orientação, quanta preocupação desnecessária teremos eliminado da nossa vida. Mas a gente ficaria angustiado, como é que eu vou pagar? Por favor, primeiro, não faça dívidas. Né? Segundo, espere em Deus. Se você está trabalhando para o Senhor, Ele não deixa de pagar suas contas. Então, largueza de vista e curteza de vista. Eu achei muito legal isso que ela colocou aqui. Sim ou não? Sim. E sabe, Salomão, ele teve uma curteza de vista para o propósito ao qual Deus tinha colocado ele no trono. Porque aqui no parágrafo que diz assim, ó, o espírito missionário que Deus implantara no coração de Salomão e de todos os verdadeiros israelitas foram suplantados pelo espírito de comercialismo. As oportunidades propiciadas pelo contato com muitas nações foram usadas para exaltação pessoal. Salomão procurou fortalecer politicamente sua posição, construindo cidades fortificadas nas passagens comerciais. Consegue imaginar isso? Deus colocou na mão de Salomão a oportunidade de ter contato com várias nações. Mas para quê? Para que essas nações fossem alcançadas e conhecessem o Deus verdadeiro. Mas o que Salomão fez? Aproveitou disso. Ele tentou ganhar em cima dessas pessoas. Eu acho isso terrível. Imagina, ele não entendeu o valor do chamado dele. Aqui na escola, Paulinha, nós recebemos pessoas de vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo, pessoas que vêm para cá para conhecer e ver, ouvir falar de vocês. Eu quero saber como é isso. E que tristeza é se um de nós, não entendendo o valor do nosso chamado, pensa, opa, essa pessoa pode me dar um requisito aí fora. Opa, eu vou fazer amizade com essa pessoa lá de Londres, quem sabe ela me leva para lá e eu consigo construir minha vida. Curteza de vista. Foi isso que Salomão fez. Ele, ao invés de evangelizar, de alcançar, ele quis aproveitar daquelas pessoas. E que terrível é não entender o valor do seu chamado. Ele tinha um chamado para alcançar multidões e ele não valorizou isso. E ele perdeu isso. Isso é terrível de se pensar. E no início, o início da vida dele estava dando certo, porque nos capítulos antes a gente viu que o reino ele estava pronto, que os outros reis vinham buscar aquela sabedoria e eles estavam assim pasmos, admirados com o Deus de Israel. E eu achei lindo o relato da rainha Sabá. A Bíblia diz assim que ela ficava admirando, eu fiquei imaginando aquela mulher olhando assim todo o palácio e diz que ela olhava o jeito que os servos se moviam, fora de si, a Bíblia usa essa expressão, o jeito que os servos se moviam, o jeito que eles comiam, o jeito que as coisas aconteciam, e ela começou a exclamar, bendito sejam os servos, bendito seja isso, bem-aventurado, bendito o Deus do céu que colocou no seu coração esse desejo. Olha que coisa linda, aquela mulher começou a ver Deus em tudo que acontecia ali, e se ele tivesse continuado nesse espírito, pensa como teria sido tão lindo. Todas as nações vindo àquele templo para conhecer o Deus. Porque aqui no livro de Crônicas eu achei tão bonito, 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5. É só porque é muito bonito o espírito que Salomão tinha. Diz assim, e a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então ele estava com o espírito certo. Mas infelizmente esse espírito de comercialização não perseverou, como a Bíblia diz, que ele não perseverou como Davi, seu pai. E aí foi caindo toda essa motivação certa. Né? A importância de perseverar. E também o que era a grandeza que era para ser para Deus, ele tomou para si, né? Ele tomou para si a glória, né? Que era para ser para Deus, ele tomou para si. Ele ficou achando, depois de um tempo, que
tudo aquilo, toda aquela grandeza, aquela riqueza, aquela coisa toda, aquele deslumbre, ele foi tomando para si, achando que era por causa dele que estava tudo acontecendo, né? Por causa da riqueza, do ouro, de tudo aquilo que Deus deu para ele, né? Para a construção do templo, a glória ele tomou para si. E aí foi um dos motivos também da sua queda. Como a Paulinha falou, né? Como seria bonito, como seria perfeito que Salomão continuasse exaltando a Deus quando a rainha de Sabá foi lá, viu todas aquelas maravilhas e exaltou a Deus, porque Salomão, ele mostrava ao povo que toda a honra e toda a glória era dedicada somente a Deus, que toda aquela glória só pertencia a Deus. E aqui na página 68 do Profetas e Reis, no meio do segundo parágrafo, diz assim: mas conquanto a pena da inspiração registre suas virtudes, dá também fiel testemunho da sua queda, elevado ao pináculo da grandeza, cercado com dádivas da fortuna, Salomão sentiu-se aturdido, perdeu o equilíbrio e caiu. E quando eu vejo essa parte aqui, levado ao pináculo da grandeza, eu lembrei de Jesus na sua terceira tentação. E eu estava lendo o livro aqui, no Deserto da Tentação, na página 20, no capítulo 20, diz assim: como Jesus resistiu à tentação. Os olhos de Jesus repousaram por um momento sobre a glória apresentada diante dele. Voltou-se, porém, recusando continuar a olhar para o fascinante espetáculo. Não iria danificar sua leal integridade, perdendo tempo com o tentador. É lindo essa resistência de Jesus, o olhar de Jesus para a tentação. Ele vira o rosto para toda aquela grandeza e não dá nenhum assunto. Quantas vezes nós teremos que ver essas histórias, quantas vezes nós teremos que ver os exemplos de Jesus para que nós possamos seguir os mesmos passos que ele seguiu. Isso que a Sarinha falou é muito importante, o exemplo de Jesus. E o livro traz um exemplo tão lindo sobre Cristo. Diz que tudo o que Jesus fazia, ele sempre exaltava o nome de seu Pai Celestial. As pessoas viam os cegos vendo, os mudos falando, os aleijados andando, e eles falavam o quê? Jesus era tão cuidadoso em exaltar o Pai, que eles diziam, glória a Deus. Consegue imaginar isso? Tão cuidadoso foi o grande médico em desviar a atenção de si mesmo para a fonte de seu poder, que a maravilhada multidão, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos e a andar e os cegos a ver, não glorificavam a ele, mas glorificavam o Deus de Israel. E assim devemos ser nós. Mas aí pode ficar a pergunta para o pessoal de casa, Paulinha, como eu alcanço isso? Como é que eu faço para ter esse espírito de sacrifício e abnegação? E eu quero finalizar lendo o último parágrafo do livro, porque esse último parágrafo para mim foi impactante. E aqui no final diz assim, ó: seja onde for que eles tenham sido fracos, a ponto mesmo de cair, o Israel de Deus hoje, os representantes do céu que constituem a verdadeira igreja de Cristo, devem ser fortes. Nos pontos que eles foram fracos, nós devemos ser fortes, pois para eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao homem e de anunciar o dia do ajuste final. Contudo, as mesmas influências que prevaleceram contra Israel no tempo do reinado de Salomão ainda se lhes antepõem. As forças do inimigo de toda a justiça estão fortemente entrincheiradas e a vitória só pode ser ganha mediante o quê? O poder de Deus. O conflito que temos diante de nós exige o que de nós? Espírito de abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus somente e sábio uso de toda oportunidade para a salvação de almas. A bênção do Senhor será concedida à sua igreja à medida que esta avance unida, revelando a um mundo que está nas trevas do erro a beleza da santidade, manifesta num espírito de abnegação semelhante ao de Cristo, na exaltação do divino em vez do humano e no amoroso e incansável serviço pelos que tanto precisam das bênçãos do Evangelho. Bendito seja o Senhor. Vem aqui para frente comigo, meninas. Venham cá, vem cá. Amém, Senhor. Pai querido,
É com alegria, Senhor, que a gente se prostra diante do Teu altar. Estamos felizes porque temos oportunidade e que neste dia, Senhor, possamos nos lembrar de cada detalhe desta história de Salomão. Nessa hora, Senhor, pedimos por nossas vidas, por aqueles que estão aí do outro lado, pelos que estão aqui e pelos missionários que se encontram em todas as partes deste planeta. Senhor, um dia ouvimos o Teu segue-me e o encantamento desse mundo, das glórias, dos luxos daqui foram por terra, porque a voz de Cristo tem o poder de quebrar esse encantamento que as coisas aqui da terra causam. Mas, Senhor, eu sei que ainda tem muitos filhos que se sentem tentados e que escutam a Tua voz, mas não têm dado ouvido, Senhor, a essa voz. E têm se apegado às riquezas, às posições, às glórias, aos grandes talentos que o Senhor tem concedido e quantos tem usado para coisas que o Senhor não aprova, coisas que o Senhor detesta. Pai, tenha misericórdia, eu peço a Tua bênção por cada filho Teu, aqueles que já se entregaram ao Teu serviço, os missionários. Senhor, que eles se firmem nesta verdade. Amém, Senhor. Que não seja o desejo do luxo, de vida boa, confortável aqui nessa terra, que façam eles abandonar o caminho da retidão. Senhor, que os nossos olhos estejam fitos naquilo que realmente é real. O céu é real, essa terra não é real, Senhor. Nós estamos de passagem, tudo isso vai perecer. Pedimos por uma fé perseverante, que nós não nos rendamos às glórias que Satanás coloca em nosso caminho. Fortalece os Teus missionários, Senhor, que eles permaneçam firmes, olhando para aquilo que Jesus olhava, para a glória celestial. Amém, em nome Senhor. de Jesus. Santo Deus e amado Pai, que oportunidade que nós temos de ajoelhados falar com o Senhor e termos certeza que pelo nome de Jesus, pelos méritos dele, somos ouvidos. Pai, nós rogamos a Ti por essa pessoa de casa, por esse irmão que está aí ajoelhado conosco. Em nome de Jesus, abençoe estas pessoas. Ajuda para que nossa visão seja larga, que tenhamos, Pai de amor, visão correta, tanto eles quanto nós. Que pela Tua graça, Senhor, possamos enxergar o invisível, possamos enxergar além desta vida, ver o que pode ser, como realmente as coisas são, que Satanás não ofusque os nossos olhos, para que a gente fique com os olhos nesse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos espírito abnegado, dá-nos, Pai Santo, espírito de sacrifício e de prejuízo próprio, em função e em favor da Tua causa. Em Tuas mãos eu entrego o nosso grupo, essas pessoas de casa, cada uma destas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, filha, vem. Vamos lá. Juntas aqui agora. Amanhã, gente, Deus abençoe vocês.